Se você ainda não curtiu a Buffalo Girls, corre lá, dá o like, compartilhe os nossos vídeos e fiquem ligados nas próximas matérias que serão postadas, tanto na nossa página no Facebook, como na nossa coluna dentro do Acervo TAI. Na primeira parte da matéria das mulheres do Muay Thai, a Sheila nos contou a respeito da experiência dela de participar de um campeonato mundial organizado na Tailândia, mas um fato chamou muito a nossa atenção a respeito dessa experiência. Eu queria dizer que uma coisa que precisa mudar urgentemente. Na Tailândia, a mulher também é muito menosprezada. Eu vi guria sendo desclassificada por passar no meio das cordas. E eles conversam com a gente, tentam se comunicar de uma forma agressiva. Não é... Claro, não são todos, mas em determinadas situações a mulher é muito menosprezada. Não é só aqui, então essa é uma luta que não é só nossa, mas o que me deixou... Só nossa aqui, não somos só nós, Brasil, Rio Grande do Sul, não, ela é geral. Após o ocorrido, nós fomos conversar com algumas pessoas e reunimos relatos e opiniões a respeito do assunto, que vocês conferem agora. Boa noite, pessoal do Rio Grande do Sul, boa noite, Buffalo Girls, meu nome é Lara, sou daqui de Floripa, Santa Catarina, da Box Thai Floripa, Mestre Peu. Esse ano eu fui junto com a delegação brasileira de Muay Thai para o Mundial da WMO na Tailândia, onde eu fui participar de cursos e me aprimorar. Fiz o curso de arbitragem internacional, trabalhei nas mesas durante todo o campeonato mundial também. E durante um desses trabalhos eu presenciei a luta de uma indiana contra uma tailandesa, onde a indiana ela passou pelo meio das cordas. E na Tailândia a regra é que as meninas têm que passar por debaixo das cordas por questão de crenças deles, enfim. E eu vi que na hora que ela tava subindo, já todos os juízes chamaram ela, a árbitra central também chamou ela, para que ela passasse por debaixo das cordas. Acredito que ela não tenha entendido e mesmo assim ela passou pelo meio. Na hora os juízes já chamaram a árbitra central e deram desclassificação para a menina. A árbitra veio, comunicou todos nós e deram a desclassificação para ela. Eu acredito assim que para um atleta lutar um mundial, ele tem que estar muito ciente de todas as regras, né? Tanto ele quanto os seus técnicos, toda a comissão. Então, acredito que ela tenha pecado um pouco nessa parte, né? Até porque eu fiquei sabendo de outros casos também, de outras meninas que tentaram passar pelo meio, mas que os juízes conseguiram chamá-la e ela passou por debaixo, então teve a oportunidade de lutar. Enfim, não foi prejudicada. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado e esclarecido alguma dúvida. Obrigada, boa noite. Nós conversamos também com a Prisciliana Maciel, que é lutadora e treinadora de Muay Thai em Governador Valadares, e ela nos contou sobre a experiência dela como lutadora na Tailândia e também se sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher ou se o tratamento dela foi diferente. Acompanhem. Salve, pessoal. Eu sou a Prisciliana Maciel, da equipe Naquela Muay Thai, aqui do interior de Minas. Eu já estive na Tailândia por 3 vezes, sendo que a primeira eu fui só para treinar e as outras 2 eu participei também de competições. A gente sabe que no quesito tradição existem muitas diferenças do que o homem pode, do que deve fazer, do que a mulher não pode fazer, enfim, são muitas restrições mesmo e muitas diferenças, né? Isso aí precisa ser respeitado, não tem muito o que conversar. Quanto ao meu tratamento na academia, onde eu fiquei, o que eu consegui observar é que não tem diferença de homem para mulher, né? Eu não percebi essa diferença, não teve desrespeito, que é o que muita gente se queixa de lá também. Isso aí foi tudo muito tranquilo. Eu tive alguns momentos meio complicados lá, passei mal, precisei fazer um corte de peso um pouco mais pesado também, e eles me ajudaram o tempo todo, ajudaram mesmo, de ir lá em casa, levar remédio, de saber como estava, de levar para o hospital quando eu precisei, enfim. Fui muito bem acolhida o tempo todo. Isso eu fiquei 3 vezes, né? E essas 3 vezes eu estive com os mesmos treinadores.
E aí no primeiro momento, quando eu comecei a conversar isso com a Paola, eu até pensei, tá, mas eles já me conheciam, né? Isso facilita muito, lógico, isso estreita os laços. Mas quando eu parei para pensar um pouquinho em como era essa relação com as outras meninas que também estavam lá, eu concluí que realmente não teve essa diferença, né? Que nós somos todas muito bem tratadas o tempo todo, tanto pelos treinadores quanto pelos outros meninos da equipe. Eu já soube de muitas histórias complicadas, né, que meninas passaram lá pela Tailândia, mas comigo nunca aconteceu nada de ruim, não tenho nenhuma experiência desagradável nesse sentido. Agora, quanto às tradições, eles são realmente muito rígidos, né? Não tem muito o que conversar. Os meus treinadores lá, inclusive, eles são bem flexíveis com algumas coisas. Por exemplo, durante o treino, vai entrar no ringue, não tinha essa necessidade de entrar por baixo, por mais que eu sempre entrasse. Mas na luta não tem conversa, né? Tem que fazer do jeito que manda a tradição e pronto, né? Não tem muito o que se conversar. No mais é isso, eu acho que eu fui muito bem acolhida em todas as vezes, já estou pensando em voltar de novo, eu sempre venho pensando em voltar novamente, né? E daqui a pouco eu tô outra vez. No mais é isso, meninas, beijo pra todo mundo, obrigada, Paola. Nós falamos também com a Tainã Ursa, da 013 Muay Thai, e ela soltou o verbo falando a sua opinião a respeito da atuação das mulheres dentro do esporte. Oi, galera, Tainã Ursa, da 013 Muay Thai, e hoje a questão é polêmica, né? A minha opinião sobre esse acontecido em si é que, por não se tratarem de pessoas orientais, se isso é uma questão desclassificatória, o que eu não concordo muito, porque é uma tradição, não é uma regra, né? Deveriam avisar sobre isso, porque hoje em dia já tem muitas meninas, você vê em grandes eventos, que se recusam a passar por debaixo da última corda, eu já vi várias vezes. Então eles deveriam ter avisado para evitar esse tipo de constrangimento, né? Esse tipo de situação. A questão pessoal comigo, o que eu acho sobre isso, o que a Tainã acha sobre isso no geral, é que eu não me importo. Se é tradição, eu vou, passo por baixo da última corda, luto, faço meu trabalho, pego minha bolsa e vou pra minha casa descansar. Eu realmente não me importo com isso. E por mais que a gente saiba toda a questão machista que envolve isso e tal, hoje em dia eu tenho pra mim que não é mais tanto por machismo, né? Eu acho que é mais por tradição mesmo, né? Se tornou uma tradição. Então eu vou e passo sem problema nenhum, não tenho nada com isso. Meninas que sofreram machismo lá na Tailândia, até do dono do campo dizer que não ia colocá-la para lutar em evento grande, porque ela era mulher, de meninas não baterem aparador em cima do ringue, só no tatame, mas comigo eu não tenho do que reclamar disso. Os meses que eu fiquei lá eu fui super bem tratada, o tailandês que me treinou me dava muita atenção, aprendi muita coisa com ele, se preocupava comigo, às vezes segurava aparador para mim antes do que segurava para os meninos, então quanto a isso eu não tenho o que falar. A questão machista que eu sinto, tanto lá quanto aqui, são as bolsas, que pra gente é sempre muito menor, e isso é uma coisa que me incomoda muito mais do que passar por baixo das cordas. Então fica aí a questão para vocês pensarem, porque eu acho que é uma coisa muito insignificante. O nosso trabalho é muito maior do que chegar e não entrar por baixo das cordas, né, na minha opinião. Se eles acham que eu posso ser diminuída porque eu sou mulher, quando eu entro no ringue eu tenho certeza que a história muda quando começa a luta, né? As pessoas vêm e você dá o seu respeito ali. E é isso, gente. Obrigada aí, curtam, compartilhem aí as postagens da página, fiquem ligados. Beijinho. Afinal de contas, o costume da mulher entrar por baixo da última corda no ringue é uma regra mesmo? É uma tradição ancestral? A gente pediu a contribuição de um especialista no assunto, que é o Thiago Simão, editor-chefe do Acervo Thai, que nos deu uma aula de história completa falando sobre o assunto. Então, presta atenção aí no que ele disse. Bom, eu sou o Thiago Simão, editor-chefe do site Acervo Thai, Muay Thai em Foco e Muay Thai Debate. A Paola, da Buffalo Girls, entrou em contato comigo para que eu desse a minha opinião pessoal sobre essa questão que está rolando com a discussão sobre mulheres e o ringue de Muay Thai, né? Se elas podem passar por cima, pelo meio, por baixo, por que existe essa questão, da onde veio. Então eu vou entrar um pouquinho na questão histórica da coisa. Muitas pessoas dizem que isso é uma coisa ancestral, na verdade não é. O registro mais próximo que a gente tem dessa proibição vem do Lumpini, quando ele foi inaugurado nos anos 50, quando houve uma luta entre mulheres no Lumpini, e logo depois dessa luta aconteceram alguns acidentes, pessoas se machucaram, e esse azar
foi atribuído a presença da mulher dentro do Lumpini. A partir daquele momento, então, os monges foram chamados, o ringue foi abençoado, assim como o próprio Lumpini, e foi decretada essa proibição de que mulheres não poderiam mais lutar em estádios. Entrar por baixo das cordas ou pelo meio das cordas, provavelmente foi uma flexibilização dessa regra de mulher não poder lutar. Então ela poderia lutar, mas ela não poderia lutar como os homens por cima das cordas. Então sempre pelo baixo ou pelo meio das cordas. Na parte de guerra, né, a parte ancestral falando, mulheres lutavam na guerra sim, elas eram treinadas para a guerra sim. Existem vários registros históricos que colocam mulheres como protagonistas de alguma resistência ou de algum ataque, então elas faziam parte sim da guerra, não havia nenhum tipo de proibição. E é basicamente isso, né? Eu não vejo o problema das meninas passarem por cima das cordas, mas, né, como uma pessoa que estuda Muay Thai e estuda a questão de história e tradição, eu ainda penso que a parte de tradição ainda deve ser respeitada. A gente pode discutir isso no futuro, sobre melhorias, enfim, nesse sentido. Mas a gente precisa caminhar muito ainda para que as pessoas entendam o que é o Muay Thai como cultura e tradição, antes da gente começar a debater coisas que a gente ainda mal entende. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço. Bom, nós vimos aí com o depoimento do Thiago Simão que antes de qualquer adaptação ou modificação que nós julguemos necessária dentro do esporte, é necessário que a gente conheça cada vez mais a cultura e a tradição tailandesa, que a gente derrube mitos e aprofunde cada vez mais o conhecimento para que a gente possa entender o esporte como um todo. Nós agradecemos os depoimentos de todas as pessoas que contribuíram para a feitura desta matéria e queremos saber também qual a opinião de vocês. Vocês acham realmente que deve ser mantida a tradição da mulher passar por baixo da última corda? Vocês acham que essa decisão fica a critério de atleta e do treinador, que deve ser uma combinação entre a equipe? Vocês acreditam realmente que traz má sorte para a lutadora que está entrando passar por cima das cordas? Eu quero os comentários de vocês, a interação de vocês através da nossa página, através dos comentários aqui no nosso vídeo. Acompanhem o trabalho das mulheres dentro do Muay Thai e fortaleçam o Muay Thai feminino.